Você já se perguntou se um planeta poderia colidir com a Terra? E o que aconteceria nessa situação? Imagine por um momento que há um planeta em rota de colisão direta conosco. Não haveria nada que pudesse fazer diante dessa tragédia iminente. Não haveria lugar para fugir ou se esconder do que está por vir nos próximos dias e horas finais. No entanto, você ficaria surpreso com a forma como tudo que você conhece chegaria ao fim e o quanto você seria capaz de testemunhar antes do impacto. Temos uma boa ideia do que acontece quando um asteroide se aproxima do nosso planeta. Sempre, algumas coisas no planeta são danificadas ou vaporizadas. Isso aconteceu, por exemplo, com o meteoro de Chelyabinsk ou o meteoro de Tunguska, que derrubou 80 milhões de árvores e apagou instantaneamente 2.000 milhas quadradas de floresta. Mas o que aconteceria se dois planetas de tamanhos quase iguais colidissem? Isso já aconteceu com a Terra uma vez antes e talvez pudesse acontecer novamente. Você pode ter ouvido algumas histórias malucas circulando no YouTube sobre um planeta errante chamado Nibiru que supostamente iria colidir com a Terra em diversos dados apocalípticos. Não, este não é mais um vídeo conspiratório sobre Nibiru, mas isso nos dá uma base sólida para iniciar este experimento mental. A ideia do cataclismo de Nibiru surgiu em 1995, e todos nós ainda estamos aqui. Mas só porque essas histórias são falsas não significa que seja impossível um planeta colidir com a Terra. A questão é, o que exatamente aconteceria? Provavelmente, você está imaginando algo saído de um filme de Hollywood, com explosões incríveis e uma série de eventos cataclísmicos. Mas, na realidade, as coisas podem ser muito diferentes do que você espera. Talvez até mais aterrorizantes do que o que você já viu nos filmes. Um objeto tão grande quanto outro planeta se aproximava de nós teria alguns efeitos caóticos antes de chegar perto o suficiente para o impacto. As coisas começariam a ocorrer em uma escala de tempo mais lenta, uma escala astronômica. Por exemplo, a Terra está girando a 1.600 km por hora, mas não senti isso por causa do tamanho imenso do nosso planeta. Uma colisão com outro planeta não seria como um grande asteroide atingindo o planeta. Seria uma cadeia de eventos que começaria lentamente e se intensificaria à medida que o impacto se aproximasse. A velocidade e a direção em que o planeta errante estaria se movendo seria um fator importante, considerando que a Terra viaja e orbita junto com o Sol pelo espaço a 107.200 km por hora. Se um planeta estivesse se dirigindo para nós na direção oposta exata, resultaria em uma colisão frontal. Os fogos de artifício eram imensos. Existem muitos fatores a serem considerados, como o ângulo do planeta errante e a direção em que ele colidiria conosco. Para facilitar as coisas, vamos considerar que os dois planetas estão caindo livremente em direção um ao outro com uma velocidade de aproximação inicial de 3 milhas por segundo, já que precisa de algum ponto de referência. No momento em que nosso planeta errante se aproxima da órbita da Lua, que está a cerca de 384.000 milhas de distância. Isso não afetaria todos no planeta, e não haveria tsunamis gigantescos até mais perto do impacto, mas as ondas seriam muito maiores e grande parte da costa seria arrastada à medida que o planeta errante se aproximasse da Terra. O tempo entre o impacto estimado e a órbita da Lua, com uma velocidade de 10 milhas por segundo, seria de aproximadamente 28 horas. A velocidade de aproximação aumentaria à medida que a gravidade entre os dois objetos planetários fosse atraída, se a Terra e o planeta X fossem repentinamente jogados em uma órbita que os levassem a um choque frontal. Como mencionamos anteriormente, a velocidade de aproximação seria 2 vezes a velocidade orbital da Terra, o que seria de 60 milhas por segundo apenas algumas horas antes do impacto. Gigantescos tsunamis atravessavam os mares e oceanos, mas isso seria apenas a calmaria antes da tempestade.
O sistema climático sofreria mudanças drásticas e haveria tempestades de raios, tornados mortais e furacões imensos, provavelmente fora da escala convencional. Como esse objeto planetário estaria tão próximo, as forças gravitacionais entre os dois planetas se entrelaçariam causando terremotos. Já que o planeta estaria a apenas algumas horas do impacto, haveria uma série de terremotos e vulcões entrariam em erupção. A frágil falha de San Andreas, na Califórnia, provavelmente entraria em colapso antes do impacto. O anel de fogo no Pacífico se acenderia e uma sequência de vulcões entraria em erupção. E isso é apenas algumas horas antes do impacto, mesmo antes de o planeta errante invadir a atmosfera da Terra. Ver o planeta cobrindo a maior parte do céu a partir da Terra seria uma experiência assustadora, à medida que ele se aproximasse de nós. A atmosfera da Terra tem cerca de 480 milhas de espessura, então, mesmo enquanto os dois planetas se aproximam, e se você sobrevivesse aos outros eventos cataclísmicos, você estaria de pé em algum lugar do planeta, testemunhando seus últimos momentos. No entanto, nesse momento, você estaria apenas a 3 minutos do impacto. Ambos os planetas tendo sua própria gravidade, mas à medida que se atrariam e colidissem, o impacto pararia ou diminuiria a rotação de ambos. Conforme o atrito entre os dois planetas aumentasse ao se chocarem, a força interromperia a rotação do planeta. O choque do primeiro impacto viajaria pelo mundo em menos de 20 minutos. O som de tal evento seria inimaginável, como um terremoto de força inimaginável. A área de colisão se expandia a partir do ponto de impacto, à medida que milhões de toneladas de rochas superaquecidas seriam ejetadas da cratera em expansão, que começaria a se expandir à medida que os dois planetas se tornassem um, com a Terra sendo engolida pelo planeta um pouco maior. Sabemos que o núcleo da Terra é uma esfera sólida de ferro-níquel, com cerca de 70% do tamanho da Lua, o que corresponde a um raio de 12.120 milhas, cerca de 760 milhas de diâmetro. O campo magnético da Terra controla a direção e a velocidade com que os núcleos interno e externo do planeta giram. É por causa do núcleo de ferro da Terra e sua rotação que temos um campo magnético que nos protege da radiação espacial prejudicial. Esse núcleo interno gira para o leste em uma velocidade maior do que a rotação da Terra. Se algo repentinamente parasse a rotação externa da Terra, o núcleo interno poderia continuar girando, mas causaria danos internos massivos ao planeta à medida que se movesse repentinamente em direção à zona de impacto. A Terra poderia derreter de dentro para fora, sendo lentamente vaporizada pelo impacto do planeta errante. O fim da Terra ocorreria de maneira lenta e repentina em diversos aspectos. A maioria das pessoas teria sobrevivido para ver o planeta entrar na atmosfera, mas assim que a onda de choque começasse a se restrita pelo mundo, restariam apenas minutos antes de uma onda de fogo de 4.000 graus varrer a superfície, destruindo tudo. A força seria tão intensa que nenhuma forma de vida conseguiria resistir aos tremores ou terremotos. Seria uma catástrofe total e nada sobreviveria nesse ponto. No entanto, a boa notícia após passarmos por esse exercício mental de uma catástrofe em chamas é que não há nenhum planeta em rota de colisão com a Terra, e não há nada que saibamos ser capazes de acabar com a vida aqui em nosso planeta como a nós. Somos apenas uma pequena esfera azul girando em algum lugar do cosmos, torcendo para que nenhum outro objeto celeste esteja vindo em nossa direção em um futuro próximo. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo e queremos saber sua opinião. Deixe um comentário abaixo e nos conte o que você gostaria de ver em seguida. E se você realmente gostou do nosso vídeo, esperamos que você compartilhe, curta e se inscreva no nosso canal para receber notificações quando lançarmos um novo vídeo. Obrigado por assistir.